Aleluia, louvado seja o nome poderoso de Jesus. Vocês podem se assentar. Obrigado, equipe de louvor, por esse momento gostoso na presença de Deus, onde nós podemos cantar, onde a gente pode louvar, onde a gente pode levantar um aleluia em meio às cinzas que às vezes nos rodeiam, em meio às cinzas que às vezes vêm mostrar para nós que a nossa fé acabou, que nossa fé não serve mais para mais nada. Enquanto aquelas cinzas estão lá, a gente pode levantar um aleluia, porque nós sabemos que o nosso rei está vivo, amém? Nós sabemos que o nosso rei ressuscitou. Mas, e quando você se depara com um monte de cinzas e de entulho, e você olha para tudo aquilo e vê que não há perspectiva alguma para que algo novo surja dali, daquele lugar? É um pouquinho disso que a gente vai falar, sobre alguém que se deparou com um monte de cinzas, um monte de entulho, e teve que ter forças para levantar um aleluia e dizer: eu sei que o meu rei está vivo. Ele ainda não tinha Jesus para declarar que Jesus estava vivo, mas ele pôde se levantar e dizer assim: eu sei que o meu Deus pode mudar a situação do meu povo. Abra sua Bíblia em Neemias, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade de cada um de nós, nas atitudes e nas decisões que nós tomamos. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa história, esse panorama do que estava acontecendo com Neemias ali. Nós estamos continuando a série de mensagens de Deus está no controle, e a gente está nesse episódio falando um pouquinho sobre essa soberania de Deus e a nossa responsabilidade como seres humanos. Será que eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço? Ou se Deus é soberano e Deus está no controle de tudo, será que eu sou simplesmente uma marionete nas mãos de Deus para fazer tudo aquilo que Ele quer? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, e a gente vai entender a situação de Neemias, que estava numa situação bem complicada. O povo de Israel estava exilado já há muitos anos. Eu não vou dar muitos detalhes, mas se você tiver uma Bíblia de estudo, tiver a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre a situação e todo o plano de fundo que envolvia essa história de Neemias, isso vai dar um valor muito maior para a história de Neemias. Mas como o detalhe hoje não é a gente conversar sobre a história de Neemias em si, como esse não é o objetivo, eu vou só dar uma passada por essa história, tá bom? Mas é muito lindo ver o que Deus fez através da vida de Neemias ali. Neemias está lá com o povo de Israel, exilado durante muito tempo, durante muitos anos. E Neemias acaba ocupando um posto de destaque ali no palácio do rei, onde ele era copeiro do rei. E o próprio Neemias vai escrever tudo isso para a gente lá no livro dele. Ele era copeiro do rei e ele tinha duas tarefas. A primeira de realmente servir ao rei diretamente, e a outra tarefa, que era mais perigosa, de experimentar as comidas do rei. Então, se a comida do rei tivesse sido envenenada, Neemias ia ser o primeiro que ia descobrir isso, ou pelo menos iriam descobrir quando Neemias caísse morto, depois de provar uma comida do rei, depois de provar o vinho do rei. Em contrapartida, ele provava do bom e do melhor, se alimentava com a mesma comida que o rei provava ali. E o rei tinha um certo carinho por Neemias, o rei tinha uma certa atenção. Neemias não era só mais um serviçal que aparecia 3 vezes por dia na hora das refeições diante do rei. Tanto que Neemias aparece triste diante do rei, e o rei nota, o rei percebe que Neemias está triste. Porque no capítulo 1, Neemias foi visitado por 2 judeus que saíram do exílio, foram até Jerusalém, e agora voltaram para lá, encontraram Neemias, e Neemias enche o peito: oh, meus queridos, como foram de viagem? Foram bem? Pegaram muita turbulência no avião? O lanchinho do avião foi legal? Foi só aquele amendoinzinho mequetrefe que não dá nem pro cheiro? Como é que foi tudo? E aí, passaram um tempo bom lá em Jerusalém? Passaram um tempo legal com a família? Foi gostoso estar lá? E aí os judeus respondem para ele e falam: Neemias, não foi legal, Jerusalém está numa situação deplorável. Não tem mais um pedaço do muro em pé. O muro está caído, está destruído. As portas grandes, majestosas, suntuosas que haviam em Jerusalém estão todas queimadas, viraram todas cinzas. A cidade ainda existe, pessoas moram lá, há um comércio, uma tentativa de se viver, mas quando algo tenta nascer, quando se tenta fazer algo por Jerusalém,
os povos vizinhos vêm, atacam, destroem, roubam, a cidade é saqueada, porque não há muros, não há proteção alguma na cidade. A cidade está abandonada. Aquilo entristece Neemias de um jeito tão profundo, que ele se retira, ele escolhido, está vivendo, está passando por isso. Como o Senhor permite isso? A cidade está destruída, olha as notícias que eu recebi. E aí ele clama, Senhor. Aí Neemias, diante daquela situação, daquela história das cinzas que ele recebeu ali, daquela notícia das cinzas que ele recebeu, ele começa a levantar um aleluia, ele começa a glorificar a Deus e falar, Senhor, muda essa situação, ouve, eu sei que o teu povo se afastou de ti, eu sei que o teu povo te abandonou, mas agora nos dê oportunidade de novamente nos aproximarmos de ti, te louvar, prestar culto a ti novamente. E Neemias ora ali, e ainda com o coração contrito daquela oração, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai servir o rei. Neemias então chega na presença do rei, provavelmente uma bandeja bem bonita, com os outros serviçais para entregar ali, servir a taça de vinho do rei, e Neemias fala assim, eu nunca estive triste na presença do rei. Naquele dia Neemias estava, e o rei olha para Neemias e fala assim, por que você está tão abatido? Você não parece estar doente, Neemias. Meu amigo, por que você está tão triste? Neemias responde para o rei. E Neemias conta a triste situação da cidade, da onde, como ele mesmo diz no texto, aonde os antepassados dele estavam enterrados. A triste situação da cidade do povo escolhido de Deus, que tinha sido destruída, que estava em cinzas. Então ele conta tudo aquilo para o rei, e com a ousadia que Deus dá para Neemias, ele ainda vai mais além. E ele fala assim, olha, eu quero reconstruir aquele muro, eu quero reconstruir aquela cidade. E aí o rei fala, tá bom, quanto tempo você vai ficar longe? Quanto tempo você vai ficar fora? Ele diz para o rei o tempo que ele vai ficar fora. E ele fala, rei, e ainda tem mais. Eu vou, mas eu ainda quero levar mais coisa comigo. Olha, eu preciso disso. Neemias faz uma lista. Quero que o rei dê uma carta de recomendação para que eu possa passar em povos perigosos, para que eu possa pegar madeira na floresta real, para reconstruir as portas da cidade e a minha casa que está destruída lá. Ele pede tudo aquilo para o rei, e o rei concede aquilo para ele. Deus já estava trabalhando no coração do rei, e o rei dá tudo o que Neemias precisava. Neemias então sai do exílio, vai para Jerusalém, chega e começa a fazer uma vistoria no local da obra. Ele fala o animal dele, não fala qual animal que é, mas pega lá o jumentinho ou o cavalo dele, e ele sai dando voltas ao redor de Jerusalém para ver a situação do muro. Ele fala que tem locais que o animal dele não conseguia nem passar, de tanto entulho e tamanha a destruição que estava a cidade de Israel. Neemias olha para aquilo ali, vê aquela cidade, a cidade de Jerusalém, vê a cidade de Jerusalém destruída, sem muros, acabada. Ele poderia falar, não, chega, não dá, não adianta, não tem o que fazer aqui. Aqui vai precisar centenas, dezenas, milhares de trabalhadores. Nós vamos ficar aqui trabalhando dias, semanas, meses, anos trabalhando para reconstruir esse muro. E os povos inimigos, os povos vizinhos vão atacar a gente não vai conseguir continuar a obra. Quando ele está ali fazendo a vistoria e chega com o material, Sambalate e Tobias, esses dois nomes ficam gravados na cabeça, porque dois filhos do cão ali para atrapalhar a vida de Neemias. Os dois chegam lá, descobrem que Neemias chegou para ajudar o povo, para ajudar a cidade, eles já começam a zombar, eles já começam a fazer chacota de Neemias ali. E falar, quem esse Neemias pensa que é? O que ele pensa que vai fazer? Reconstruir esses muros aí? Deixa lá, ele não vai fazer nada com isso não. Neemias não dá ouvidos a isso, ele vai lá e ele pega todo aquele material que ele trouxe, e então ele chama o povo, e ele já tem um plano que foi colocado por Deus no coração dele, para reconstruir esse muro. Ele chama o povo e começa a reconstrução. Ele dá detalhes no capítulo 3 de aonde cada um trabalhava, e era tanta gente trabalhando naquele muro, tanta gente, que os inimigos acharam que Neemias ia reconstruir o muro em um dia, ia reconstruir um muro rapidinho, um muro mequetrefe ali, que ia cair de qualquer jeito. Tobias chega a dizer para Sambalate, fala assim, ixi,
esse muro deles aí, vai subir uma raposa em cima, não vai aguentar o peso da raposa e vai cair o muro. E eles começam a trabalhar, e a gente vê aquela lista de pessoas trabalhando ali para a reconstrução daquela cidade, e a gente vê que tem ali governantes, tem ali sacerdotes, levitas, homens, mulheres, todo o povo estava trabalhando para reconstruir aquele muro. Porque reconstruir o muro não significava só reconstruir uma muralha em torno de uma cidade. Mas reconstruir aquele muro significava reconstruir a própria cidade de Jerusalém. Trazer de volta a dignidade do povo de Deus. Trazer de volta a prosperidade que Deus havia prometido para eles. Então todo o povo começa a trabalhar. Ali você tinha homens, mulheres, crianças. Imagina se fosse na situação de hoje, né? Neemias está lá fazendo a construção, está lá com as plantas, com os engenheiros lá reconstruindo as muralhas. Aí de repente chega o mestre de obras da construção que está sendo feita a noroeste ali do muro, chega assim e fala: Neemias, deu ruim, parou a construção lá. Mas como assim parou a construção? A gente tem que construir um muro. Por que a construção está parada? Rapaz, o sindicato passou lá, viu que tinha gente trabalhando em condições ruins, sem o EPI certo. Do outro lado ali está parado porque o sindicato descobriu que eles não estão recebendo os 3 pãozinhos no café da tarde. Está difícil pra caramba continuar. Aí chega o outro e fala assim: olha, o banco não liberou crédito não, Neemias, não vai rolar, a gente não vai conseguir fazer aquela outra parte ali. Aí chega mais um grupo de trabalhadores: Neemias, corre ali, o rapaz caiu do andaime ali, se machucou, vai ter que correr para lá. Imagina o caos que é uma construção desse tamanho nos dias de hoje. Mas ali, Deus estava no controle. Ali, Deus continuava soberano sobre tudo o que estava acontecendo. Então tinha homens, tinham mulheres trabalhando, tinham sacerdotes, tinham levitas, tinham governadores de províncias trabalhando ali naquela construção. E a construção estava indo de vento em popa. Mas sabe por que a construção estava indo bem? Porque ali não tinham voluntários trabalhando. Ali tinham servos de Deus trabalhando para que a vontade de Deus fosse cumprida ali. Pessoas que tomaram a decisão de ir lá e colocar a mão na massa e arregaçar as mangas e falar: vamos fazer essa muralha subir. E Sambalat, Tobias, que depois se juntam a um outro árabe chamado Gesser, e aí eles se juntam ali e começam a zombar, e a zombaria se torna ameaça na vida de Neemias. Ele fala só: vocês vão construir esse muro, vocês acham que vocês vão construir? A gente vai vir com um exército fraquinho que vai derrubar tudo, vai acabar tudo que vocês estão fazendo aí. Aquela zombaria se torna agora em ameaça. E aí Neemias, diante de toda aquela ameaça, diante da ameaça de ser atacado, de ser destruído, do trabalho deles, que segundo o texto bíblico diz, já estava à meia altura do muro, o muro já estava na metade, diante daquela ameaça de guerra, de destruição, de ser atacado, Neemias vai lá e ele fala e faz o que está no versículo que a gente vai ler agora, que é o versículo que serve de base para a nossa mensagem de hoje. Neemias, capítulo 4, versículo 9. Diante de tudo aquilo, qual seria a atitude de Neemias? O que Neemias faria diante daquilo lá? O povo estava trabalhando para reconstruir os muros, os inimigos ameaçando atacar. Neemias diz assim: mas nós oramos a nosso Deus. Neemias fala assim: então vamos fazer a primeira coisa que a gente precisa fazer. É reconhecer que Deus ainda está no controle. É reconhecer que Deus continua soberano sobre toda essa situação. Vamos orar e vamos falar para Deus o que está acontecendo. Neemias tinha feito isso lá atrás, no capítulo 2, quando ele ouve isso tudo, perdão, agora não lembro se foi no 2 ou no 1, mas quando ele ouve a situação que está Jerusalém, ele vai lá e ora, ele vai para a presença de Deus. Aqui de novo, ele ouve que vai ser atacado, ele começa a ser ameaçado de ser destruído, ele vai lá e novamente ora, e ele fala: mas nós oramos a nosso Deus. Só que não para por aí. Neemias não simplesmente foi lá, orou, falou: Deus, vão atacar a gente, o Senhor se vira aí agora, porque a gente não tem mais o que fazer. O versículo continua. Fabião, coloca pra gente aí. E colocamos guardas na cidade, de dia e de noite, para nos proteger. Então Neemias vai lá, ele ora, e ele fala: Senhor, o muro, a cidade que o Senhor quer reconstruir, vai ser atacada. Nós vamos ser atacados, nós temos muito trabalho ainda para fazer, está todo mundo cansado, mas está todo mundo disposto a trabalhar, nós vamos continuar trabalhando.
O Senhor nos guarda, o Senhor nos ajuda, por favor, vem ser o sentinela de Israel, vem ser nossa torre forte, vem ser nosso refúgio, precisamos de ajuda. Mas Neemias não termina a oração e fala, em nome de Jesus, amém, ele não falou, né, porque não tinha Jesus ainda para ele, mas ele não termina a oração dele, fala amém, e cruza os braços e fica esperando a coisa acontecer. Não, Neemias continua e fala, e colocamos guardas dia e de noite para proteger a cidade. Aqui Neemias está mostrando para nós que ele sabia e tinha plena certeza de que Deus continuava soberano, Deus continuava no controle de tudo o que estava acontecendo, mas ele sabia que ele era responsável pelas atitudes dele, ele sabia que ele tinha decisões a tomar, tinha atitudes a tomar ali, e ele faz, ele coloca guardas. Mais para frente a gente vai ver que chega um ponto em que o povo, os homens de Neemias está dividido, metade está construindo e metade está armado na frente do muro esperando ser atacado. E eu vou deixar só o gostinho para vocês continuarem lendo Neemias em casa e saber tudo o que aconteceu. Eu queria só que vocês entendessem como estava o coração de Neemias naquele momento, aonde ele precisou tomar a decisão de saber que Deus está no controle, que Deus é soberano, mas que ele tem a responsabilidade dele. Ele tinha o que fazer. Depois vocês leem Neemias até o final lá e vão ver como Deus trabalhou na vida deles e como isso tudo continuou. Mas Neemias estava lá, diante das cinzas que nós acabamos de cantar, com a fé abalada, não só a dele, mas dos outros judeus. Os judeus que foram visitar Neemias falaram com tristeza de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Neemias sabia que Deus é soberano, que Deus está no controle. E também sabia que ele tinha a responsabilidade dele. Mas eu vou voltar na pergunta que eu fiz. Será que nós somos meramente marionetes de Deus e tudo que nós fazemos é o controle de Deus sobre as nossas vidas? Tem uma pergunta que sempre ecoa por aí, nos burburinhos, conversas de corredor. As crianças, quando começam a entender um pouquinho mais a questão do pecado e o sacrifício de Jesus, às vezes perguntam, mas se Judas estava simplesmente cumprindo a profecia, se Judas estava fazendo o que Deus sabia que ia ser feito, o que Deus queria, Deus não podia perdoar Judas, não? Poxa, Judas estava lá só cumprindo o que Deus queria. São perguntas como essa que criam grandes pontos de interrogação na nossa mente. E eu conversei com o pastor Alexandre e falei, pastor Alexandre, acho que é uma das mensagens mais desafiadoras que eu já preguei, que está mais me dando medo, porque nem eu sei direito como explicar isso, como falar sobre como funciona a vontade soberana de Deus e a nossa responsabilidade. E estudando durante a semana, finalmente eu consegui descobrir que eu vou continuar sem entender isso, como funciona. E provavelmente vocês também vão continuar sem entender. Porque isso faz parte das maravilhas de Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia como funciona a soberania de Deus, como funciona a responsabilidade humana e como elas caminham juntas. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que como funciona o equilíbrio das duas, isso é uma maravilha que cabe a Deus. Isso é algo que Deus consegue definir, consegue discernir de como separar e como fazer isso acontecer. E a gente vai passar por alguns textos. Eu quero começar primeiro entendendo um pouquinho mais sobre essa liberdade humana, essa liberdade que o ser humano tem, e momentos em que a Bíblia mostra em que nós devemos sim tomar alguma atitude. Nós sabemos que no que diz respeito à salvação, Deus já fez tudo, Jesus já fez tudo o que era necessário. Não há nada que nós possamos fazer, senão a salvação seria por obras. Mas em algum momento nós somos responsáveis pelas nossas decisões, a ponto de sermos responsabilizados pelo pecado que cometemos e sermos julgados por Deus, e sermos responsabilizados pela nossa obediência a Deus e recebermos a vida eterna, e recebermos a salvação. Um texto, por exemplo, é o de Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 19 e 20. Nesses dois versículos, a gente vê Deus ali mostrando que o povo tinha uma escolha a fazer. O versículo diz assim: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhes obedecerem,
Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Judiou ali a letrinha ali para conseguir enxergar, mas deu tudo certo. Esse texto está sendo colocado diante do povo uma escolha. Ou vocês escolhem obedecer, ou vocês escolhem desobedecer. Ou vocês escolhem a bênção, ou vocês escolhem a maldição. Vocês têm que escolher o que vocês querem para a vida de vocês. Um outro texto que dá uma escolha também para a vida do homem. É um texto conhecido de João 1,12, que diz, todos aqueles, vou ler lá já que está lá, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse versículo diz para a gente que não é todo mundo que é filho de Deus. Por mais que o ditado popular, que músicas populares digam que todo mundo é filho de Deus, isso não é verdade. Que a Bíblia nos diz é que quem se torna filho de Deus é aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus. Então você precisa aceitar Jesus, você precisa receber Jesus para se tornar um filho de Deus. O próximo texto é o de João 3,16. Esse é conhecido, Fábio, não precisa nem colocar para a gente ali, para caso alguém não lembre. Porque Deus amou o mundo. Fábio, pode tirar que eu vou ler na versão aqui decorada, que aí vai me atrapalhar. Obrigado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo não fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos tenham a vida eterna. O versículo fala, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então há um momento onde a nossa decisão precisa ser tomada, onde a nossa atitude precisa ser tomada, e nós arcaremos com a responsabilidade e as consequências da nossa decisão. Mas Deus não deixa de ser soberano, Deus não deixa de estar no controle, Deus não deixa de que a vontade dele continue sendo executada. Os nossos pecados serão julgados por Deus, ou seja, as nossas decisões erradas serão julgadas por Deus. A nossa obediência vai ser recompensada por Deus. Mas Deus nunca vai deixar de ser soberano sobre as nossas decisões, sobre aquilo que acontece na nossa vida. Deus nunca vai deixar de estar no controle. E agora que a gente viu os textos que falam um pouquinho sobre as decisões que nós temos que tomar, momentos onde nós precisamos nos posicionar como seres humanos, agora eu quero ver com vocês alguns textos que mostram que a soberania de Deus não acaba, que ela não tem fim, que Deus continua no controle. E esses textos são muito conhecidos de vocês. O primeiro texto é o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 17. Coloca isso pra gente, Fabião, por favor. Esse texto, Daniel está dizendo que o coração dos reis está nas mãos do Senhor. Diz assim o texto: pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoas mais humildes. É só esse? 17, né? É só isso aí, obrigado. Daniel está mostrando ali, olha, isso tudo que aconteceu foi feito para mostrar que Deus está no controle de cada rei, de cada coração e de cada reino, por mais poderoso ou por mais humilde que seja. Deus está sempre no controle, Ele é soberano. Outro texto que fala sobre isso também é de Mateus, capítulo 10, versículo 29, que vai falar que as coisas acontecem pelo consentimento de Deus. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Deus sabe muito bem que o fato de um passarinho, um pardalzinho que tem um valor muito pequeno, cair no chão, só acontece pelo conhecimento de Deus. Assim também é na nossa vida. Um fio de cabelo só cai da nossa cabeça. Tudo isso pelo conhecimento, pelo consentimento de Deus. Porque Ele é soberano sobre cada detalhe da nossa existência. Outro texto que mostra isso para a gente também é o de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Onde Tiago está dizendo assim: o que devem dizer... Calma, deixa eu voltar aqui para dar a ideia do texto. Tiago está dizendo, vocês estão falando que não, amanhã nós faremos isso, faremos negócio, amanhã nós faremos aquilo, faremos isso ou faremos aquilo. Tiago está dizendo, vocês não devem ficar falando que vocês vão fazer. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo.
Tiago está dizendo assim, olha, presta atenção, você não deve ficar fazendo planos e dar certeza de que você vai fazer aquilo que você está executando. Tiago não fala, olha, deixa de planejar, não, nem planeja, não perde seu tempo planejando não. Ô Neemias, para que ficar planejando reconstruir esse muro? Chega lá com as pedras, com as madeiras lá, chega lá e começa a fazer de qualquer jeito assim, já está na mão de Deus, Deus já está no controle e sai fazendo. Não. Tiago diz que nós devemos fazer como Neemias. Neemias tinha um plano, Neemias dividiu o povo, dividiu a equipe, deu trabalho para cada um fazer ali. Mas Deus estava sempre no controle. Então ele sabia que aqueles planos dele, planos humanos, poderiam ser frustrados. Mas ele foi lá para executar aqueles planos. Tiago está dizendo, olha, você está planejando acordar amanhã cedo? Você está planejando ir para casa agora almoçar aquele macarrão gostoso que você fez, aquela sobremesa da hora que você vai comer depois do almoço? Então fala assim, ó, continua planejando. Passa no mercado, compra um macarrão que você vai chegar lá, vai ter que fazer, compra a sobremesa, vai no restaurante, faz o seu pedido, continua planejando. Mas saiba que você vai fazer isso se Deus quiser, porque Ele continua sendo soberano. Quantas vezes a gente esquece de falar aquela coisa, ou então a gente tá se despedindo, tchau, boa semana, ou então assim, você vem amanhã? Venho, se Deus quiser eu venho. A gente fala da boca para fora, se Deus quiser eu venho. Quantas vezes a gente não coloca o se Deus quiser em planos importantes da nossa vida? Caso ou compro uma bicicleta? Eu vou casar, se Deus quiser. Vou comprar uma bicicleta, se Deus quiser. Você faz a sua escolha, mas saiba que Deus continua no controle de cada decisão que você toma. O último texto que eu quero colocar agora nesse ponto da soberania é Romanos 11:36, porque por meio dele, o Fábio está querendo me derrubar, porque eu quero falar o versículo, mas não está nessa versão, mas está valendo, Fabião, obrigado pela força, mano. Vamos lá, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a ele seja toda a glória para sempre, amém. Amém, igreja? A Ele seja toda a glória, porque tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ou seja, Deus é e sempre foi a causa final de todas as coisas. Deus é e sempre será o princípio e o fim de todas as coisas. Nós vemos isso manifesto na pessoa de Jesus, que é o alfa e o ômega. Toda a soberania cabe a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. É isso que nós vemos, Deus trabalhando e atuando em tudo. Então Deus é e sempre será a causa final de tudo o que acontece na nossa vida. E ignorar isso, e não dar atenção a isso, é a gente falhar na nossa adoração a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, a gente não adora pelo que Ele faz, a gente adora pelo que Ele é. A gente adora porque Ele continua sendo Deus o tempo todo. Então quando a gente adora a Deus, a gente adora porque Ele é soberano. Ele é soberano sobre cada detalhe da nossa existência. Então, falhar em reconhecer que Deus é a causa final de todas as coisas, é falhar na nossa adoração. Tá bom, então aqui temos os textos que mostraram para a gente que nós temos responsabilidade nas nossas escolhas, que as nossas escolhas vão gerar consequências para as nossas vidas. Nós vimos aqui os textos que mostram a soberania de Deus em todas as coisas, em tudo o que acontece. E agora, como a gente enxerga isso na Bíblia? Como a gente vê esses dois paralelos acontecendo na Bíblia? Como eu falei, eu não entendi, a gente vai continuar sem entender como isso funciona na presença de Deus, diante da soberania e diante de toda a majestade de Deus. Mas a gente consegue enxergar na Bíblia que em nenhum momento os homens de Deus, pessoas de Deus, negligenciaram a soberania de Deus e a ação humana. E é isso que a gente vai entender um pouquinho. Essa coexistência dessas duas linhas paralelas, da responsabilidade do homem e da soberania de Deus. Gênesis capítulo 45, versículos de 4 a 8. Põe isso para mim, Fabião, por favor, que esse aí a gente vai ler. Está falando um pouquinho sobre toda a situação que aconteceu com José, quando José reencontra os irmãos dele, já lá como governador do Egito. José diz para eles: cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos
continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. O que José está falando ali para os irmãos dele é que, olha, primeiro, não temam, eu sou o José, o irmão de vocês. Não tenham medo por vocês terem me mandado para cá, me vendido como escravo, me feito ser preso, me feito passar tudo o que eu passei, sofrer tudo o que eu sofri. Não tenham medo por vocês terem feito isso, porque não foi vocês que fizeram, foi Deus que fez. E aí mais para frente, José continua para eles, fala assim, olha, em algumas versões diz assim, o mal que vocês intentaram, Deus intentou em bem. Eu peguei esse versículo nessa versão porque a palavra no original, que foi traduzida aí no português para intentar, para planejar, essa palavra no original é a mesma palavra que José usa para a ação dos irmãos dele e a palavra que José usa para a ação de Deus. Ou seja, da mesma forma que os irmãos intentaram, planejaram e executaram o plano deles de mal para a vida de José, ao mesmo tempo, Deus estava planejando, intentando e executando o bem para a vida de José e para todas aquelas vidas que foram salvas pelo fato de José ser o governador do Egito. A gente vê que José acreditava e entendia muito bem, assim como Neemias, que Deus continuava soberano, mas ainda havia uma responsabilidade sobre a vida dele. O próximo texto é um texto de Atos, do capítulo 2, versículo 23. Pode colocar para a gente, Fábio, por favor. Eu quero que vocês leiam esse texto e no final vou fazer uma pergunta para vocês me responderem. O texto diz assim: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram. Minha pergunta é: quem matou Jesus? O povo judeu ou Deus? Quem foi que matou Jesus? Porque o que Pedro está dizendo aqui é que, olha, ele foi entregue por presciência, por pré-determinação de Deus. Deus já sabia disso. Deus entregou o filho dele para a morte. E vocês crucificaram, levaram até a cruz e o crucificaram. Pedro está dizendo assim, olha, tem um paralelo aqui. A vontade soberana de Deus na vida de Jesus e a ação de vocês na vida de Jesus. Vocês são responsáveis por aquilo que vocês fizeram. Vocês não podem alegar, não, mas nós fizemos isso simplesmente porque Deus nos obrigou a fazer. Não. Vocês são responsáveis pela decisão e pelas escolhas que vocês fazem. Mas isso não impede o fato de Deus continuar sendo soberano e tendo controle de todas essas coisas. Outro texto que mostra esse paralelo para nós são os dois textos que falam da grande comissão. Um em Mateus 28 e o outro em Lucas 24. Em um texto nós vemos ali o imperativo do vão, façam discípulos, o ide. E no outro texto nós vemos em Lucas colocado como uma profecia. Porque o evangelho será pregado e pessoas vão se converter e serão batizadas em nome de Jesus. Mas por que um evangelista coloca como uma ação, olha, vocês vão ter que ir lá, discípulos, e começar a fazer a parte de vocês, e o outro já coloca como uma profecia, será feito, será cumprido. Porque Lucas está apresentando para Teófilo a visão da soberania de Deus. Olha, é assim que vai continuar daqui para frente. E em Mateus, quando Mateus está apresentando todo o panorama do evangelho para o povo judeu, que era o público-alvo dele, ele está mostrando, Jesus disse, a responsabilidade de vocês é continuar falando do amor de Jesus, é continuar pregando, é continuar evangelizando. Porque a ação salvífica foi feita sim por Deus, foi feita todinha por Deus e por Jesus na cruz. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar ou para salvar outra pessoa. Isso é fato, a Bíblia é clara nisso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é o quê? De falar desse amor, de continuar anunciando esse evangelho, para que aquelas pessoas que nunca ouviram, ou que ouviram, mas não deram atenção a esse evangelho, possam ter a oportunidade de elas também crerem e aceitarem Jesus e se tornarem filhos de Deus. O nosso papel
é continuar agindo com toda a nossa responsabilidade. Porque isso, de maneira alguma, fere a soberania de Deus e fere o fato de que Deus continua no controle de cada detalhe da sua existência. Amém, meus amados? Esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que a gente louva, é esse Deus que a gente levanta um aleluia. O Deus que está no controle de cada detalhe, de cada coisa. E como entender, como nós, seres humanos, queremos entender a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Entendam, uma não anula a outra, uma não compete com a outra. As duas trabalham em paralelo. E eu quero tentar deixar uma imagem na mente de vocês, para que isso tente ficar claro como isso funciona na nossa perspectiva, não da de Deus. Porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele sabe como as coisas vão acontecer. Mas como isso funciona? Imagina uma linha de trem, só que essa linha de trem ela é só reta, ela só vai reto, não tem uma curva nessa linha de trem. E você está parado nessa linha, andando por ela. E enquanto você anda nessa linha de trem, você olha para frente, lá ao longe, até que você perca de vista a linha do trem. Do seu lado direito, você tem um trilho. Do seu lado esquerdo, você tem um outro trilho. Os dois trilhos caminham paralelamente o tempo todo. Os dois trilhos não se chocam, eles não se cruzam, eles não passam um por cima do outro. Os dois trilhos continuam paralelos o tempo todo. Mas lá na frente, lá onde você não enxerga mais, lá onde a sua visão acaba, parece que os dois trilhos se juntam e continuam andando como se fosse um só. Assim funciona a sua responsabilidade e a soberania do seu Deus. São duas coisas que caminham em paralelo o tempo todo, mas lá na frente, lá na eternidade, num ponto onde nós não conseguimos mais enxergar, no momento onde nós não conseguimos fazer mais nada, lá tudo se encaixa perfeitamente. E Deus sabe muito bem como Ele vai encaixar isso. Deus sabe muito bem como isso vai acontecer. Neemias tinha um desafio na vida dele: reconstruir um muro, reconstruir uma cidade. A partir de quê? A partir de cinzas, a partir de entulho. Esse era o desafio na vida dele. Ele podia ter continuado servindo o rei, recebendo o salário pompudo que ele receberia, ou se ele não recebia um salário muito bom, mas tendo o privilégio de estar ali próximo do rei, desfrutando das iguarias do rei. Ele podia ter continuado lá sentadinho, vivendo a vida dele. Mas não, ele deixou o conforto do palácio do rei e foi colocar a mão na obra. Ele foi colocar a mão na massa. Os sacerdotes, os levitas, os líderes do povo largaram o conforto do que eles estavam fazendo e foram colocar a mão na massa, foram pegar em pedra, pegar em massa, foram pegar em madeira, cortar, encher as mãos de farpa. As mulheres largavam os filhos, largavam a casa delas e iam ajudar a reconstruir aquele muro. Todos eles decidiram fazer a parte deles, assumirem a responsabilidade deles, que havia algo a ser reconstruído. Havia algo que precisava ser reconstruído. A gente não está falando de um muro. A gente não está falando de reconstruir um muro, simplesmente. De construir portas, simplesmente. A gente está falando de reconstruir uma cidade, reconstruir a cidade de Jerusalém. Era isso que eles estavam fazendo. Era sobre isso que Deus estava com a mão dele, tendo controle o tempo todo. Mas eles não esmoreceram. Mesmo quando eles viram a zombaria dos povos vizinhos, mesmo quando eles viram as ameaças dos povos vizinhos, mesmo quando essas ameaças se tornaram investidas contra aquele muro, contra Jerusalém, eles continuaram levantando um aleluia, eles continuaram trabalhando, eles não abandonaram a responsabilidade deles, porque quanto mais a gente entende que Deus está no controle da nossa vida, quanto mais a gente entende que Deus é soberano sobre cada detalhe da nossa existência, muito melhor é a gente viver a nossa vida e fazer a nossa responsabilidade, porque eu me orgulho de dizer que cada passo que eu dou porque Deus é soberano na minha vida, porque Deus tem o controle da minha vida. Eu me orgulho em dizer que cada construção que eu começo, eu faço porque Deus é soberano na minha vida, Deus tem o controle de tudo na minha vida. Quando eu entendo isso, eu sei, e fica muito mais fácil, eu conviver com o fato de que Deus é soberano e que eu sou responsável pelos meus atos.
Eu não sei o que você tem tentado construir ou reconstruir na sua vida. Talvez você tenha que reconstruir algo simples, fácil, como uma maquete de isopor. Talvez você tenha que reconstruir algo muito difícil, como um muro, como uma cidade. Talvez o que você precisa reconstruir seja a sua vida profissional. Talvez o que você precisa reconstruir seja o seu relacionamento com o seu cônjuge. Talvez o que você precisa reconstruir seja o seu relacionamento com um filho, com a filha. Talvez o que você precisa reconstruir seja a sua família inteira que está em cinzas. Talvez o que você precisa reconstruir seja a sua saúde, que já está numa situação deplorável. Talvez você tenha um diagnóstico dos médicos terminal. Talvez o que você precise reconstruir seja algo que quando você olha, você olha para aquilo e não enxerga como aquilo pode ser reconstruído. Eu não sei o que você precisa reconstruir na sua vida, mas tenha certeza de duas coisas. Primeiro, você pode sim começar essa reconstrução. E segundo, Deus continua no controle. Deus está no controle do seu casamento, meu amado. Deus está no controle do seu relacionamento com a sua família. Deus está no controle do seu trabalho, das suas finanças. Deus está no controle da sua saúde. Deus está no controle do seu olhar. Deus está no controle das suas palavras. Deus continua no controle de cada detalhe da sua existência. Agora continue agindo como alguém que é responsável pelo que faz, que tem responsabilidade em tudo que faz. Continue mostrando para esse mundo que o Deus que está no controle da sua vida te amou tanto que mandou o único filho dele para que você possa crer nele e ter a vida eterna. Continue mostrando para esse mundo que você é responsável pelas suas decisões e que você toma as suas decisões, sabendo que o seu Deus, o soberano Deus, está no controle de cada detalhe. Você sabe muito bem o que você precisa reconstruir na sua vida. Eu sei o que eu preciso reconstruir na minha vida. As decisões importantes que eu tenho que tomar. Atitudes que eu preciso tomar agora na minha vida. Emergenciais. Decisões e rumos que eu e minha família precisamos traçar, precisamos seguir. Que precisam ser decididos agora. E a responsabilidade é nossa. Mas eu não tenho a menor dúvida. O meu Deus é soberano sobre tudo aquilo que eu faço. E Ele nunca saiu do controle da minha vida. Então eu quero convidar você a fechar seu olho, a baixar sua cabeça e orar junto comigo agora. Porque eu quero colocar essa área que precisa de reconstrução na minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero entregar nas mãos do Senhor dizendo: Senhor, olha isso. São cinzas, são pedras, são entulhos. Senhor, esse muro está derrubado, essa cidade já não existe mais, essa cidade já não subsiste. Senhor, me ajuda a reconstruir. E como Neemias, falar: Senhor, eu sei que Tu continua soberano sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Agora, me ajuda na minha responsabilidade, nas minhas decisões. O Espírito Santo vai revelar para você aquilo que você precisa entregar nas mãos de Deus. Aquilo que Deus quer que você comece a reconstruir. Então seja ousado como Neemias. Peça ajuda, procure ajuda para que você consiga reconstruir. Vou falar de novo do Celebrando a Recuperação, que nós estamos começando aqui na nossa igreja. Você vai ter uma equipe e muita gente te ajudando a reconstruir departamentos, reconstruir sua vida emocional, reconstruir sua vida sentimental aqui. Não importa o que você está passando agora, meu amado. Tenha certeza que Deus é soberano e continua no controle de cada detalhe da sua existência.